Paulino, pode soltar a tela, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 11. Clame por pão. Vamos fazer a oração, ler a oração toda e fazer também. Esta que é a oração ensinada por Jesus. Jesus não deixou os discípulos sem saber de duas coisas: como orar e por que orar. Jesus fez questão de explicar isso, deixar muito claro, para que não houvesse dúvidas. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Temos de orar a Deus como Pai, Pai nosso. E nós temos nesta oração modelo 6 petições. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tenho falado aqui com vocês de que essa oração pode ser dividida em 2 partes também: Pai nosso e pão nosso. A gente vive numa sociedade extremamente individualista. Está na minha lista de leitura um livro escrito por um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, autor do A Sociedade do Cansaço, é um dos livros dele. E um dos seus livros que está na minha lista é Enxame: o modo como a sociedade está se organizando em torno da cultura digital. Assim, num apanhado muito simples, a sociedade está deixando de viver a ideia do outro. Nós estamos abandonando a coletividade em prol da individualidade narcisista, egocêntrica. Nada mais do que uma sociedade que está abandonando o nosso pelo eu. Pensando nesse texto, a ênfase de hoje é o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. De imediato eu me lembrei de um trecho do livro de Charles Allen, da editora Betânia, chamado A Psiquiatria de Deus.
Num dos trechos deste livro, ele diz o seguinte: logo após a Segunda Grande Guerra, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas e famintas e as levaram para alojamentos especiais. Ali estas crianças foram alimentadas e tratadas. Entretanto, à noite, elas não conseguiam dormir bem. Pareciam sempre inquietas e temerosas. Por fim, um psicólogo descobriu a razão do problema e como solucioná-lo. Tratava-se de insegurança. Então eles decidiram que quando as crianças fossem dormir, receberiam uma fatia de pão para segurarem. Aquele pedaço de pão não era para ser comido, deviam apenas segurá-lo. Se demonstrassem desejo de comê-lo, deveriam ganhar outra fatia de pão, mas aquela eles não poderiam comer. O pedaço de pão produziu resultados miraculosos. As crianças dormiam com a certeza subconsciente de que teriam algo para comer no dia seguinte. Isso lhes proporcionava um sono tranquilo e calmo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Numa sociedade que a gente está abandonando, para usar duas palavras latinas, né? Os sócios pelos solos. Há necessidade da gente construir, então, uma comunhão de homens e mulheres, membros da mesma família, porque tem o mesmo Pai, o Pai nosso que estás nos céus, e que construam um ambiente de segurança para que todos nós tenhamos certeza de que o pão nosso de cada dia já nos está garantido por promessa. Logo, nesta oração que nós já vimos as questões relacionadas com o nome de Deus, santificado seja o seu nome, com o reino de Deus, venha o teu reino, com a vontade de Deus, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Agora há um espaço, então, na oração de Jesus, para aquilo que nós podemos chamar de necessidades básicas. Um Deus que se preocupa com o seu pão. No mesmo Sermão do Monte, mais adiante, ainda no capítulo 6, no versículo 33, nós vamos receber a palavra do Senhor dizendo que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Que coisas? Relacionadas à nossa sobrevivência, relacionadas aos nossos suprimentos, tudo aquilo que diz respeito a gente. O que comer, o que vestir e o que beber. Nós somos desafiados, ao fazermos esta oração, a nos contentarmos com o hoje. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque eu sei que do amanhã o Senhor vai cuidar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa, queridão e queridona, que o atendimento às nossas necessidades, claro, está condicionado àquilo que a gente já orou antes. A glória de Deus, a expansão do reino de Deus, a vontade de Deus. Nós devemos desejar e orar também por bênçãos que são temporais, humanas,
próximas à nossa realidade, desde que essas bênçãos estejam glorificando o nome do Senhor e promovendo a expansão do seu reino na terra, e estejam de acordo com a vontade de Deus. Essa oração é muito própria ao contexto de Jesus, quando o povo da Galileia, rural, era oprimido, pobre, com recursos e alimentos extremamente escassos. Esta oração reflete as necessidades reais de pessoas como eu e você e como aqueles que foram a primeira audiência desse texto e dessa oração, que sabiam que por viverem em tempos difíceis, ter a garantia de que o pão nosso de cada dia nos seria dado é o mesmo que as crianças vindas dos campos de concentração na Segunda Guerra, que precisavam dormir segurando um pedaço de pão. Temos as nossas necessidades. Salomão vai escrever em Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, isso. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para quê? Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido eu venha furtar e profane o nome de Deus. Jesus está sendo cirúrgico. Não se trata do pão que a gente tem desejo de ter. É o pão nosso de cada dia, aquele do dia. Não são reservas de pães. A petição aqui é por provisão diária, ao suprimento de necessidades físicas do momento. Já lhes disse aqui sobre o pedido comunitário. É o pão nosso, sócios. Não o meu pão, solos. Essa oração não é egoísta. Ela é comunitária. É um pão necessário para a nossa sobrevivência. É um alimento simples, pão. Em contraste com a abundância, a ostentação, que não vem dos céus. Um comentarista foi ousado, mas disse o seguinte: Deus não enche a nossa despensa, mas a sua graça provê o sustento diário para os seus filhos. Se você folhear a sua Bíblia e chegar lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, você vai ler o seguinte: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Você não vai viver só de pão também, mas não só de pão. Nós somos dependentes de Deus a ponto de entendermos que Ele supre as nossas necessidades, e como somos dependentes dEle um dia, sim, e o outro também. A intenção do Senhor é que esta oração tem que ser feita todos os dias. Por isso que o pão nosso de cada dia, você vai orar assim hoje, e amanhã você vai orar a mesma coisa, e depois de amanhã você vai orar a mesma coisa. Eu pensei nesse texto na seguinte frase, Paulino, dando um clique aí, meu filho. Clama pelo pão de cada dia quem confia cada dia no Senhor. Clama pelo pão de cada dia
quem confia a cada dia no Senhor. Pedir pelo pão é um exercício comunitário familiar. É um comando, uma ordem para a gente orar diariamente em família. Antes do culto, o irmão me disse, nós temos um horário marcado de orar em casa. É isso. É olhar para as dispensas, é olhar para o nosso orçamento e dizer o seguinte, o que eu preciso para hoje o Senhor já deu. Louvado seja o nome do Senhor. São tantas lições que a gente precisa trazer para a nossa vida prática diante disso. Quer ver? Paulino, dá um clique aí, por favor, meu filho. Essa oração nos ensina que nossas necessidades são importantes para o nosso Deus. Porque numa oração ensinada pelo Senhor, Ele nos diz, olha, orem assim. Peçam isso. Deus não está distante a ponto de não se importar com o que é importante para você. Isaías vai dizer que o Deus habita o alto e sublime, né? Contudo, atenta para o humilde. Esse Deus soberano, cuja majestade não pode ser contida em todo o universo, se preocupa com as suas necessidades e diz, peça por pão. Eu não sei quanto a você, mas chega a soar assim, infame não, mas difícil de articular. Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando do mundo inteiro. Eu sei que o Senhor está segurando o universo. Eu sei que todas as galáxias estão lhe reverenciando. Mas Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Deus não chega lá de cima e fala o seguinte, meu filho, eu estou ocupado. Ele diz, peça. Pode pedir. Eu conheço as estrelas pelo nome. As nações da terra são como gotas no balde. Eu esquadrinho toda a terra. Eu sei o pensamento de todos os homens, poderosos e simples, cultos e incultos. Eu dou ordem às estrelas, eu as conheço pelo nome. Eu dou ordem aos astros. Cada animal faz aquilo que eu quero que ele faça. Mas mesmo assim, peça. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você concorda comigo que parece tão pequeno, né? A gente clamar assim. A gente dizer, Deus, eu sei que o Senhor está com muita coisa em cima para fazer, mas foi o Senhor que me ensinou. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Salmo 33, por exemplo, 18 e 19, diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. É difícil a gente pensar nesse texto em relação, por exemplo, à fome que está havendo na faixa de Gaza, a fome que está havendo na Ucrânia, a fome no Nordeste brasileiro, a fome no sul do país agora. É difícil a gente administrar a fome do nosso lado, do vizinho do nosso lado, mas a palavra de Deus nos garante que a gente pode confiar e pedir no tempo da fome, Ele vai nos conservar com vida. Muitos aqui têm experiências com o Senhor, olhe para mim disso. Experiências como do Salmo 34, 10. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aleluia. Você pode não ter tido carne, mas você teve pão. Você pode não ter tido fartura, mas você teve o suficiente para aquele dia. Não é? Como o meu filho João Marcos gosta de falar, Pai é o que temos para hoje. Ele não fala isso em termos de comida, mas ele fala em termos outros. Quem tem filho jovem sabe o que ele quer dizer. É o que temos para hoje. Eu estou trazendo essa frase para essa realidade aqui.
Lutero, quando trabalhou essa ideia da oração, ele teve a sabedoria de ver que pão aqui significa alimento, mas tem a ver também com saúde do corpo, tem a ver com bom tempo, tem a ver com a casa, com o lar, com a esposa, com os filhos, com bom governo, com paz. E, sobretudo, Lutero disse, tem a ver com as necessidades da vida e não com os luxos. Não com os luxos. Deus se compromete, amados. Ele coloca, Ele empenha a sua palavra. Ele empenha a sua palavra. Deus não menospreza o nosso corpo, Deus não menospreza as necessidades mais vitais. Ele diz, ore também por elas. Deus cuida do homem inteiro, Deus nos considera seres integrais, com carências próprias que precisam ser supridas. Olhe para mim, ele não fala apenas do nome de Deus, ele não fala apenas do reino de Deus, ele não fala apenas da vontade de Deus que é feita no céu, ele fala também de pão. Ah, amados, é difícil, mas a realidade da fome no mundo deveria nos fazer pensar. A cada 3,5 segundos morre uma pessoa de fome. 2 milhões de mortes por dia no mundo. No Brasil, 32 milhões de pessoas passam fome, outras 65 milhões alimentam-se de forma precária. Desses 32 milhões que passam fome, metade vive no meio rural. A fome dói. E o Pai que é nosso nos chama para orarmos pelo pão que também é nosso. Daí nós precisamos equacionar essa situação. Se é Pai nosso e o pão é nosso e tem tanta gente com fome, está faltando o quê? Que a gente distribua o que Deus está nos dando, Iago, para quem precisa também. Ele é Pai nosso e não é Pai de todos. O pão que é nosso tem que ser pão de todos também. Cada pessoa neste Brasil com fome é um alerta, é uma denúncia de que essa oração que a gente está fazendo está faltando da nossa parte a contrapartida, a obediência de dividir o pão. Porque a gente não pode ter ninguém ao nosso entorno passando fome. Não pode. A gente não pode ver o nosso filho desperdiçando a comida no prato, se tem tanta gente com fome. A gente não pode ouvir do nosso filho, eu odeio angu, eu detesto quiabo. Não dá. Nós não podemos nos dar ao luxo, se é que isso seja luxo, mas a indecência, a inescrupulosidade de maldizer o alimento que Deus coloca na nossa mesa. Porque nós oramos, não oramos? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta oração também nos ensina, Paulino, que não podemos passar o dia sem oração, da mesma forma que não podemos passar o dia sem pão. Assim como você precisa estabelecer para você um critério radical. Sem pão, sem oração. Com pão, tem que ter oração. Se Deus está lhe suprindo, se Deus está lhe dando 1, 2 refeições por dia, alguns 3, e tem uns aqui que são 4, 5, 6, você precisa orar mais. À medida que você é satisfeito na sua necessidade, isso precisa potencializar, olhe para mim, a sua vida de oração.
É isso que Deus quer para você. Martin Lloyd Jones vai dizer, sem dúvida é admirável que Deus aprecie que nos aproximemos dele para conversar. O Deus que é autoexistente, o grande Yahvé, o Deus que não depende de ninguém, que é vivo de eternidade a eternidade, que existe por si mesmo independentemente de quem quer que seja. É isso que nos admira. Ele gosta que nos acheguemos a Ele, Ele gosta de ouvir-nos, porque nós somos seus filhos. Por isso que as nossas orações, amados, elas precisam ser bem pensadas e ponderadas. Spurgeon vai dizer o seguinte: não faremos nossas orações como garotos que repetem suas lições de forma rotineira. Muito menos falaremos como se fôssemos rabinos instruindo nossos alunos, ou como alguns fazem com a aspereza de um assaltante parando alguém na estrada. Me dê, obrigando a entregar-lhe sua bolsa. Não, na oração nós temos que ser humildes suplicantes, embora ousados, humildemente importunando a misericórdia mediante o sangue do Salvador. Não teremos a reserva de um escravo, mas a cândida reverência de uma criança. Contudo, não uma criança imprudente, impertinente, mas uma criança obediente e dócil, que honra o seu pai e roga sinceramente, com respeitosa submissão à vontade de seu pai. Pedimos pão. Mateus Henry, um outro comentarista, vai dizer, pedimos pão. Isso nos ensina a sermos sóbrios e temperantes. Pedimos o nosso pão. Isso nos ensina honestidade e esforço. Pedimos o nosso pão de cada dia. Pedimos que Deus nos dê o pão, não nos venda, nem nos empreste, mas nos dê. E ainda ousamos pedir para que nos dê, não a nós apenas, não só a mim, mas aos outros que compartilharão comigo. Oremos e oramos para que Deus nos dê o pão neste dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Como é que está a sua vida de oração, queridão, queridona? Como é que está? Abraham Lincoln, presidente americano, dizia, tenho sido impulsionado a me ajoelhar muitas vezes pela convicção esmagadora de que eu não tenho outro caminho a seguir. Stanley Jones disse o seguinte, já descobri que sou melhor ou pior à medida que oro mais ou menos. Quando eu oro, sou igual uma lâmpada colocada no lugar adequado. Eu fico pleno de luz e de poder. Ore. Aprenda a orar. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. Não abandone a oração até você conseguir orar. Spurgeon diz que nos momentos em que você acha que não pode orar é que realmente está fazendo as melhores orações. Ore. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção, Paulino vai dar 2 cliques, de que esse pão dos céus que Deus nos dá, o pão de Deus, muitas vezes é intermediado pelo pão de lágrimas. Em Êxodo capítulo 16, versículo 4, o Senhor vai dizer a Moisés, eis que eu farei chover do céu pão para vocês, o maná, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. O que acontecia se o cidadão guardasse uma reserva de maná para o dia seguinte? Amanhecia cheio de bicho. O único dia que poderia guardar para o dia seguinte era na sexta, para que no sábado não houvesse trabalho. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele nos dá o que a gente precisa. Ele não nos dá o que a gente merece. Ele não nos dá aquilo que a gente deseja, requer. A porção do maná era diária. E o texto de Êxodo diz assim, e eis eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não.
E aí? Queridão, queridona, às vezes dá vontade de chegar para algumas pessoas assim, claramente dizer: Deus, porventura, já deixou você na mão? Mesmo no seu tempo de infidelidade, mesmo no seu tempo de negligência, de pecado, de ignorância, de algum modo, eu não sei como, alguns bem, outros mal, alguns de um jeito e outros de outro jeito, mas você não chegou em casa? O Senhor não supriu as suas necessidades? A pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão: Deus mudou? Por acaso Deus mudou? Não. 1000 vezes não. Mesmo que esse pão, e esse é o ponto que eu quero destacar aqui que o Paulino colocou, seja vez por outra intermediado ou intercalado, para ser preciso, com pão de lágrimas. Salmo 80, verso 5. Para comer tu lhe deste pão de lágrimas e para beber pranto em abundância. Olhe para mim, eu não vou me delongar nesse ponto, mas o que seria esse pão de lágrimas? Um artigo da revista Ultimato diz que pão de lágrimas nada mais é do que aquele pequeno ou longo período de confusão mental, de desassossego, de tristeza íntima, de medo, de desalojamento, de enfermidade, de reveses sérios na família, de apreensões econômicas bastante aflitivas, de incerteza. É o pão de lágrimas. Mas mesmo o pão de lágrimas é a expressão da graça generosa de Deus sobre a sua vida. São momentos em que o choro lhe pede para passar uma noite na sua casa. Momento de perdas, momento que você pare e diz: Senhor, para onde eu estou indo? O que está acontecendo comigo? Deus, o Senhor me abandonou. Calma lá. Tome o pão de lágrimas. É um pão encharcado de sofrimento, porque Deus em nenhum momento nas Escrituras prometeu nos livrar ou nos tratar, nos tirando do sofrimento. O plano dele sempre foi nos tratar pelo sofrimento. O luto, a dor. Um spoiler aqui de domingo: os discípulos estavam no caminho de Emaús. Se eu fosse usar uma linguagem do nosso tempo, processando o luto. O texto diz que os olhos deles estavam tristes, eles não estavam reconhecendo a Jesus de tanta tristeza. Mas eles tiveram que lidar com a dor deles, está lá em Lucas capítulo 24, já vai lendo. Eles precisavam sorver aquele pão de lágrimas, tendo Jesus ali do lado deles, que para eles era um viajante, um ilustre desconhecido. Mas depois eles admitiram que enquanto aquele homem falava, o coração deles ardia. Jesus é o companheiro da sua dor. Jesus é aquele que, como fez no túmulo de Lázaro, se assentou e chorou. Um Jesus que se importa com o momento que você está vivendo. E que lhe dá realmente um pão de lágrimas, vez por outra, e para beber um pranto em abundância. Porque a vida, amados, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Mas, Paulino, a nossa dependência ao Senhor é testada quando hoje não temos o pão de amanhã. Porque é o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
A palavra no original grego para o nosso pão de cada dia, nos dá hoje, cada dia é cotidiano. Orígenes vai dizer que essa palavra foi inventada por Mateus. Só que se descobriu um papiro recentemente que havia essa palavra, hipiúcios, no grego. E sabe onde foi encontrada essa palavrinha, que nós traduzimos aqui como cotidiano, de cada dia? Numa lista de compras de uma mulher. E ao lado de nos artigos estava a palavra hipiúcios, para lembrá-la de provisões para o dia. Dá-me as coisas que necessitamos para comer o dia que nascerá. Ajude-me a conseguir as coisas que eu tenho na lista de compras quando amanhecer o novo dia. Dá-me as coisas que necessitamos para comer quando os nossos filhos voltarem da escola e o meu marido voltar do trabalho. Concede-nos que a nossa mesa não fique vazia quando nos sentarmos juntos hoje. Hoje. Ô Paulino, essa frase final tem que ter. Nós temos de aprender que Deus é mais glorificado em nós quando nos satisfazemos nele. John Piper, né? Nada faz de Deus mais supremo e primordial do que as pessoas estarem absolutamente convencidas de que nada, nem mesmo dinheiro, prestígio, lazer, família, emprego, saúde, esportes ou amigos, trará satisfação aos nossos corações doentes, a não ser a Deus. Por isso que nessa oração, pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente acaba pedindo por Jesus, que é quem a gente mais precisa nessa vida. Porque foi Jesus que disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Eu vou terminar em 1 minuto. Deixa a última tela, preste atenção aqui. Na nossa relação com o Senhor e nessa oração, a gente corre o risco de fazer igual um amigo de Paul Tripp. Eu reli essa semana o Vocação Perigosa, algumas páginas, ele fala disso. De um amigo que era um ávido cultivador de rosas. Pensa comigo aqui. O jardim de rosas que ele tinha era o mais bonito, mais saudável. Ampla variedade de rosas. Ele podava, protegia, alimentava as roseiras com saúde, produtividade. Ele trabalhava nelas muitas horas, todos os dias. Fazia com disciplina, fazia com perseverança. Ele dizia a si mesmo que o que ele fazia, porque amava rosas. Ele não se importava de levantar cedo, se dedicar muitas vezes até à noite. A sua esposa até pensou que ele era meio desequilibrado. Os seus amigos ficavam imaginando o que existia nas rosas que havia obcecado esse homem. Ele era um perito, ele conhecia, amados, os sites mais importantes sobre rosas. Ele era amigo de todos os bons proprietários de viveiros da região. Ele havia enchido a sua cabeça com infinitas trivialidades sobre a história, saúde, cuidado de rosas. Ele conseguia falar até uma linguagem de rosas que precisava de tradução se o ouvinte não fosse o cultivador de rosas. Só que numa noite de sexta-feira, depois de 3 horas de trabalho com as rosas, ele estava olhando pela janela ao lavar suas mãos na pia da cozinha e um pensamento veio subitamente à sua mente. Uma coisa que ele não havia feito há anos com as suas rosas. Apreciá-las.
Ele havia estudado o mundo das rosas, ele havia cultivado o solo aos redores de suas roseiras, ele havia podado cuidadosamente, ele havia dado roseiras para outras pessoas, ele havia alimentado, aguado as suas rosas, ele havia tido longas discussões com os outros cultivadores de rosas, ele havia gasto tempo nos viveiros locais aprendendo mais, examinando canteiros com a intenção de comprar, mas com todo o tempo investido nas rosas, ele não havia tirado tempo para apreciar os frutos do seu trabalho. Ele havia se tornado um perito, mas não havia se comovido ou sido mudado pela exibição da beleza que era o objeto de todos os seus esforços. Naquela noite, ao lado da pia, de pé, ele decidiu que faria o que não havia separado tempo para fazer. Ele iria apreciar as rosas. Na manhã seguinte, ele decidiu se levantar, sair, sentar no seu jardim de rosas, sentar em frente dos objetos do seu trabalho, mas dessa vez ele não trabalharia. Ele sentaria, observaria, ouviria, se deleitaria. Antes do meio-dia, ele se colocou diante de uma suas roseiras e ficou sentado lá por horas. Ele observou cada galho de cada roseira e ele reparou que cada galho de cada roseira era singular. Ele observou a curvatura individual, o lugar de cada espinho. Ele observou as espécies de insetos que se anexavam a cada roseira. Ele observou o contraste entre verde claro dos brotos novos e a casca áspera dos galhos mais velhos. Ele ficou intimidado pela beleza, pela arquitetura exata, delicada de cada botão de rosa. Ele não podia crer em como cada pétala amarela não era realmente um tom de amarelo, mas era um conjunto de 100 diferentes nuances de amarelo percorrendo, que dava aparência amarela. E ele disse, depois disso, que aquelas horas diante daquela roseira o transformaram. Aquelas rosas, horas, lhe restituíram a sua visão. Elas o tornaram agradecido, fizeram sorrir seu coração, encheram sua alma de mistério, de alegria, levaram a adorar. Ele nunca quis ou planejou que aquelas roseiras se tornassem um meio para um determinado fim. Só que a glória das roseiras não é a glória final, é um sinal da glória, como toda coisa criada. E aí Paul Tripp aplica diretamente, você entendeu, você que é espiritual entendeu. Toda a criação, amados, o pão nosso de cada dia, é um dedo apontando-nos a glória. A única glória que pode satisfazer o coração humano não está no pão, mas está em quem nos dá o pão. Não seja um perito em pães, não seja um especialista em sustento pessoal e familiar, não seja um gestor da sua família, porque aquilo que você tem recebido de sustento é apenas um sinal. Perito não é adorador, perito não tem alegria de contemplar, perito é ingrato. Se nós amamos a Deus, amamos as coisas que Deus dá, se nós cremos que a provisão dEle é de fato tudo aquilo que a gente precisa, nós temos que adorar a Deus, porque Ele de fato prometeu, como diz Paulo aos Filipenses, que supriria todas as nossas necessidades por Cristo Jesus, de acordo com as riquezas de Cristo Jesus. Não tem faltado, porque Deus tem manifestado a sua glória em cada compra que você consegue fazer e colocar na despensa da sua casa. Abaixe sua cabeça e diga a Deus, obrigado, Deus. Nós precisamos aproveitar, amados. Eu comecei o culto falando de Absalão. E a gente não aproveita as pessoas que estão com a gente. E a gente não aproveita e não desfruta da apreciação da beleza que está ao nosso entorno, das cores, dos tons, dos sons. É isso que faz com que muitas vezes no contexto da família a gente só abra a boca para reclamar. E a gente não adora, não agradece. Deus, em nome de Jesus,
Nós não queremos ser especialistas, peritos em sustento pessoal. Nós não queremos ser gestores daquilo que é necessidade nossa, que o Senhor tem suprido. A gente quer agradecer a Deus por aquilo que o Senhor dá, porque o Senhor tem se comprometido em nos abençoar com toda sorte de bênçãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ajuda a gente a valorizar cada presente, cada mimo de Deus. Cada aspecto da excelência de Deus que é ministrado a nós. Através de um sorriso, através de um gesto, através de um alimento que a gente pode compartilhar com quem está precisando. E a gente atravessa a rua e é generoso ao dar. Ou a gente envia para longe, para perto, não importa. Mas a gente não fica em paz sem antes saber que ao nosso entorno, no que depender de nós, todo mundo vai se alimentar. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que têm composto a nossa família. Louvamos e engrandecemos o Teu nome por esta mensagem. Que o Senhor nos torne, através dela, mais gratos, mais rendidos ao Senhor, pela nossa casa, pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar, no nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, eu convido vocês a ficarem de pé por um minuto. Eu quero chamar a Débora aqui na frente. Não foi nada ensaiado nesse sentido, mas de uma forma prática, eu quero, ao chamar a Débora e orar com ela, com a igreja, enfatizar de que